Subiu para 7 o número de pessoas mortas por causa da febre amarela no estado de São Paulo. Já são 4 na capital e 3 no interior. Em todo o estado foram confirmados 33 casos da doença. A repórter Raquel Sete está no Horto Florestal, na Zona Norte, que foi o primeiro parque a ser fechado, junto com o Parque da Cantareira, e ela traz mais informações para a gente. Boa tarde, Raquel. Olá, boa tarde, Gabi, boa tarde a todos. E o Horto foi reaberto hoje, o Cantareira também e também o Parque Ecológico do Tietê. Eles estavam fechados porque tinham sido encontrados macacos mortos com febre amarela dentro deles. Hoje o secretário de Saúde, Davi Uip, veio aqui e ele disse que é só para as pessoas que já foram vacinadas contra a febre amarela frequentarem esses parques. Não vai haver uma fiscalização, mas ele está contando aí com o bom senso da população e também vai haver um trabalho de orientação dos funcionários. Lembrando que tem que tomar vacina e esperar 10 dias, que é para ela começar a fazer efeito. Outros 23 parques municipais seguem fechados e aí depende de uma decisão da prefeitura. E o vírus da febre amarela parece avançar aqui no estado de São Paulo. Ontem um paciente que foi diagnosticado com a doença pelo hospital onde ele estava internado faleceu aqui na cidade de São Paulo. Mais 4 pessoas morreram de febre amarela no estado de São Paulo. A causa da morte foi confirmada pelos municípios. Foram 2 pessoas em Atibaia, uma em Jarinu e outra na cidade de São Paulo. Adilson Tadeu Esteves, de 48 anos, chegou aqui ao Hospital Lefort, no bairro da Liberdade, no dia 5 de janeiro e acabou falecendo ontem à tarde em decorrência da febre amarela. O hospital não tem informação sobre onde ele pode ter contraído a doença. O paciente estava internado na UTI e, de acordo com o hospital, evoluiu para falência múltipla de órgãos, disfunção renal grave e choque séptico. Ele era candidato a um transplante de fígado, mas já não tinha mais condição de passar pelo procedimento por causa do estado de saúde. Desde o início de 2017, a cidade de São Paulo registrou 16 casos da doença, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essas pessoas contraíram o vírus em outros municípios ou estados. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que vai realizar campanha emergencial de vacinação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Aqui no estado de São Paulo, essa vacinação com a vacina fracionada deve acontecer em 53 municípios que ficam na região da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Baixada Santista. A campanha vai acontecer entre os dias 3 e 24 de fevereiro e deve imunizar cerca de 6.300.000 pessoas. Em algumas cidades, toda a população vai ser imunizada, em outras, só algumas que vivem em certas áreas específicas. Esse é o caso, por exemplo, aqui da capital da cidade de São Paulo. Aqui a vacinação fracionada vai se concentrar em alguns bairros da Zona Leste e também da Zona Sul. É importante a gente lembrar que nas áreas onde já acontece vacinação, ela vai seguir normal com a dose integral. E também é importante a gente lembrar que a integral e a fracionada têm exatamente a mesma eficácia. A única diferença é que a fracionada não é para a vida inteira. Ela dura mais ou menos 8 anos. Hoje também esteve aqui a doutora Regiane de Paula, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica. Ela deu mais detalhes sobre essa campanha de vacinação. Nesse momento, são 53 municípios, uma parte deles vai trabalhar nos corredores ecológicos e outra parte, que é Baixada Santista e Litoral Norte, nós vamos fracionar e vamos vacinar toda a população dessa região. A expectativa do Estado é que no fracionamento nós vacinemos em torno de 4,5 milhões de pessoas e dose plena, porque a gente precisa continuar vacinando com dose plena um grupo específico, como o secretário já falou, mais 1,5 milhão de pessoas. Então, a nossa população a ser vacinada nesses 15 ou 20 dias é em torno de 6,5 milhões de pessoas. A gente já está com todo um esquema, que é mais ou menos um esquema de guerra, para manter postos abertos 24 horas. Por exemplo, Mairiporã hoje tem postos abertos 24 horas. Né? Então, nós vamos trabalhar dentro de todas as possibilidades para que essas pessoas possam ser vacinadas nesse curto espaço de tempo. Vamos repetir aqui uma informação super importante que a Raquel disse para você voltar a frequentar esses parques que estão reabrindo.
tem que vacinar e esperar 10 dias para a vacina começar a agir, para a vacina valer em você.